Bom dia a todos. Cumprimento todos da mesa, na pessoa do presidente Julim. Bom dia, senhores participantes deste Conselho Fiscal do Consórcio PCJ. Meu nome é Gués Arbox, sou húngaro de nascimento, por isso o nome terminado em A. Não tem tradução em nenhum outro idioma remontando aos meus ancestrais. Sou brasileiro por opção com muita honra e orgulho, já que me naturalizei fazem muitos anos. Assim, consegui me eleger vereador em Olambra, onde resido desde 2001. A nossa bacia PCJ, que é federal, ocupa uma área de 12.746 km², quase todos no estado de São Paulo e uma pequena parte em Minas. O que me traz perante a todos é esta situação dramática que a região do PCJ vem atravessando neste ano 2014 com a falta de água nos reservatórios e nos rios da nossa região, o que tem inclusive provocado o racionamento deste precioso líquido em algumas das cidades desta bacia hidrográfica, como já aconteceu em Santo Antônio de Posse. É importante também destacar que essa situação do PCJ tem sérias implicações, inclusive para a cidade de São Paulo, que tem cerca de 30% do seu consumo tirado da nossa região, através do Sistema Cantareira. O Sistema Cantareira, que tem uma área aproximadamente de 228 mil hectares, mas 70% desta área está alterada de alguma forma por uso envolvendo pessoas, resultando em pastagem em uso ou abandonado, 124 mil hectares, reflorestamento com eucalipto, 33 mil hectares, reservatórios de água, 7.400 hectares, ocupações diversas, inclusive loteamentos, 4 mil hectares. Esses dados eu tirei de um trabalho de pós-graduação do Sr. Carlos Geraldo Teixeira, no ano de 2011, da PUC do Paraná. Este tipo de ocupação representa uma perda na qualidade e quantidade de água nessa importante região produtora deste precioso líquido. Segundo o que tem sido noticiado, temos uma diminuição na faixa de 90% das reservas de água nesse período do ano, o que já provocou um alerta do Sr. Francisco Larroz, na última reunião do Parlamento da região metropolitana, que, se não buscarmos soluções, vamos inclusive enfrentar desemprego, já que não vai ter água também para as indústrias, além da falta deste líquido também nas casas. Isto proporciona para nós, vereadores, uma excelente oportunidade de podermos colaborar na elaboração de um conjunto de medidas que possa evitar que essa situação venha a se repetir, já que, aparentemente, esse processo de seca já aconteceu 70 anos atrás. Quero trazer para conhecimento de todos um exemplo muito positivo de uma solução possível para se evitar que falte água, já que na cidade de Extrema, Minas Gerais, existe um programa chamado de Projeto Conservador de Águas, que, segundo o que está sendo determinado na Lei Local de número 2006 de 2005, abro aspas, autoriza o Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais, fecho aspas, o que dá para os donos de terrenos na área rural que preservam seus mananciais e minas de água, com a recuperação das matas ciliares, um pagamento mensal proporcional à área recuperada, com o que a cidade de Extrema virou um produtor de água, a ponto de que recebeu um prêmio internacional da ONU por este programa. E hoje, segundo a opinião manifestada na edição do Globo Rural do dia 16 de fevereiro, nesta região, a redução do nível de água dos rios e reservatórios foi de 40%, enquanto que na nossa região a estimativa é que temos 90% menos de água do que nos anos anteriores. Isso significa que 50 pontos percentuais a mais do que a região do PCJ. Logo, fica claro a mensagem. Quem adotar essa postura de proteger os seus mananciais vai colaborar para que tenhamos mais água. Tudo o que eu ouvi falar hoje refere-se ao problema de falta de água. Aqui nós temos uma solução para aumentar a oferta de água, que é uma das soluções que precisamos procurar. Assim, conclamo os colegas de todas as câmaras aqui presentes para que possamos, junto com o pessoal técnico do PCJ, montarmos um projeto modelo de produtor de água que contemple tanto a parte legal, leis, financeiro, como o dinheiro vai surgir para pagar as contas,
e física, como as plantações das árvores para a recuperação das matas ciliares vão ser realizadas e como vai ser montado o sistema de pagamento, em que base isso vai ser feito. Eu já elaborei 2 projetos de lei a este respeito, que já enviei ao consórcio. Um deles é o pagamento por serviços ambientais e um Fundo Municipal de Pagamento de Serviços Ambientais. Confesso a vocês que, em boa parte, copiei os modelos da cidade de Extrema. Esse trabalho proponho que seja respaldado por todos nós que compomos o Conselho Fiscal do Consórcio PCJ. E em seguida vamos dialogar com todos os políticos, que foi a mensagem que está sendo muito levada, para que a pressão sobre as autoridades do Poder Executivo Estadual, Municipal frutifique, já que no estado de São Paulo não temos, estou terminando, senhor presidente, uma lei sobre pagamentos por serviços ambientais, e a grande maioria dos municípios também não tem essa legislação. Eu, pessoalmente, já me inscrevi no 58º Congresso Estadual de Municípios, que vai ser realizado em Campos do Jordão entre 18 e 22 de março, para levar essa mensagem também lá. E eu quero aqui me associar ao que o vereador Longato propôs, mais ação na cobrança de medidas efetivas na solução de curto prazo e a aprovação de verbas do Comitê do PCJ para este programa de pagamento de serviços ambientais. Então, gente, a hora é a nossa, porque como foi falado, nós vamos ser a figura da vez neste período de eleições. Então está na hora de realmente, juntos, levarmos uma só mensagem para todos os candidatos. Nós queremos que a situação da água se resolva e eu proponho essas medidas de pagamento por serviços ambientais. Muito obrigado. Vereador Carlos Santa Bárbara. Primeiramente, quero agradecer a Deus por nós estar aqui presente, a mesa diretora, todos amigos, amigas, vereadores, todos que aqui estão, nosso muito obrigado por participar desse grande projeto que é sobre a água. Quero também falar sobre o Rio Quilombo, o Rio Piracicaba, né, que a gente viajou muitos e muitos anos. Sou de Santa Bárbara do Oeste, pela 3ª vez sou o homem da história de votação lá, não o melhor, mas o homem de votação. Viajei muito para Aparecida do Norte e ali também eu via o rio, conforme passava ali na Cantareiras. E ali o rio já hoje aproximadamente 3 metros abaixou. E também o Rio Piracicaba, hoje só passando lá para verificar. Estive essa semana e está baixo demais. E também nós precisamos de melhorias muito, como já disse a mesa, já disse vereadores, e como todos nós saibamos. Vereadores é para legislar, fiscalizar e trazer projetos. Dependemos de federais, estaduais, municipais e governamentais. Todos é um dever e um direito. Dou uma opinião para todos nós, fazer grandes reservatórios nas cidades, porque sem água não há vida. Água é tudo em nossas famílias, em todas as cidades e no mundo inteiro. Não queremos também problemas, queremos utilidades e melhorias. Seja reservatórios, seja melhorias para a população do nosso Brasil, da nossa cidade. Quero registrar aqui também, meu presidente, as passagens que ocorrem nas cidades sobre o meio ambiente. A nossa população jogando sofá, jogando latas, garrafas, isso também vem prejudicar a nossa floresta, o nosso meio ambiente, o nosso povo também. Possa ter isso, uma cautela melhor em posição, porque isso vem a prejudicar. Então, as nossas cidades, seja ela Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara, Rio Claro, Piracicaba, a nossa cidade de Campinas, cidade grande e linda, prefeitos, governos, presidente, vereadores, secretários, possa analisar sim, porque os rios, sem chuva, ele não enche.
mas precisamos de ter muitos e muitos reservatórios nas cidades de Santa Bárbara, na cidade de Americana, na cidade de Rio Claro, na cidade ela qual for. E todas as cidades. Então, fica aqui um pedido a nós vereadores, até ao governador, sim, do estado de São Paulo, aos grandes do meio ambiente, fazer um projeto e brigar pelo direito da população, porque o povo necessita de melhorias. Paga água caro, luz caro, IPVA caro, IPTU caro. E por que não ter algo de bom nas nossas lindas cidades, que é a água, e a água é vida. Nosso muito obrigado e uma boa sorte a todos. Rogério Piracaia. Bom dia a todos, à mesa, em especial aos promotores que já aproveito para complementar a minha promotora de Piracaia, que é grande parceira, Regina Bárbara, a todos os colegas vereadores, às autoridades presentes e ao público. O que vocês veem em número, nós vemos no nosso dia a dia lá em Piracaia, né? Quando o Alexandre mostrou a foto da onde nós já fizemos um abraço há anos anteriores, eu falei, esses dias eu fui caminhar até 2 quilômetros aquela distância. Existem pontos a ser abordados num problema de crise que é agora imediato, que eu peço a todos os vereadores que, de uma forma geral, como nós já fizemos em outras horas, que pegamos essa resolução que a doutora nos falou e vamos aprovar umas moções de forma coletiva nas nossas câmaras contra essa moção, porque ela é altamente discriminatória com a nossa região. Ela está nos subornando a um segundo plano. Tá? Então, isso é possível, nós, vereadores, fazermos em cada Câmara e mandar ao PCJ, e isso eles vão refletir as autoridades pertinentes. Isso é imediato, isso é hoje, isso, se possível, nas próximas sessões. Porque, como a doutora disse, é uma resolução que foi semana passada. Então, tem, do mesmo jeito que a gente se mobilizou, aqui está o companheiro de perdões, para evitar algo que a gente, no nosso ponto de vista, era muito ruim para a nossa região, uma resolução do governador, na outra semana ele tirou, com as pressões possíveis. Então, é possível. Agora, se nós sentarmos e achar que vai resolver só vindo aqui hoje, isso não se resolve. Isso é uma solução imediata. A outra, voltando para as cabeceiras, é dizer que Piracaia quando, em 2009, como o professor disse, fomos uma das cidades que mais sofreu com a água, né? É até controverso. Vou trazer um contraponto aqui. Estamos falando da seca e eu estou preocupado quando a chuva voltar, né? Porque o Galego já acompanha uma retificação na nossa margem do rio, que está abandonada lá, sem fazer quase nada. O FEIDRO não libera a verba, a empresa não termina, e quando vir as chuvas, a minha população vai sofrer. É a primeira que sofre. Então, gostaria de deixar isso registrado aqui, porque isso vai ocorrer. Pode demorar mais ou menos, mas ações políticas, ações públicas, elas têm que ser para prevenir o todo, não só as partes, como às vezes as ações políticas querem. O governador aqui, lá na minha cidade, quando ele esteve presente em 2005, 2006, ele falou que trataria de uma forma de respaldo a um pagamento ambiental pelo uso da água. Eu acho que ele esqueceu, a gente precisa recordar ele, né? Porque ele está meio oscilante nesse sentido. Porque na minha cidade, hoje, se voltar a chover, a capacidade do reservatório, dos reservatórios, que não são eles são todos interligados, mas os reservatórios, agora, quando a gente pode andar, a gente percebe que ele está totalmente assoreado, algo que não foi tratado aqui ainda. Com o problema, a gente evidenciou outro problema, que é o assoreamento inteiro do reservatório. Hoje, a capacidade dele não é mais de 100%, é de 80%. Porque se ele bater 80%, com o assoreamento das barragens, ele não vai conseguir armazenar água, ele está totalmente assoreado. Deu para a gente perceber isso. Agora ficou muito evidente, porque a gente vai lá e anda no lugar. Então,
são N fatos que precisam ser tomados, medidas imediatas, medidas a médio prazo, medida a longo prazo, porque a gente estamos hoje vereadores, mas antes de mais nada somos pessoas que moramos na cidade e queremos o melhor dela. Então esses problemas, eles estão acontecendo, as pessoas só se reúnem em situações de crise e quando se organiza as reuniões para fazer planejamento, a gente não tem a mesma adesão. É só na situação de crise. Na situação de crise sai todo mundo catando todo mundo, convidando todo mundo. Mas resolver o problema não é em situação de crise, gente. Como a doutora disse, bem dito, por sinal, é uma situação de planejamento. A gente planeja e executa. Agora a gente vai só executar. E o problema já está estabelecido. Digo que sempre quando venho nas reuniões, que Piracaia é a cidade que, quando tem muita chuva, todo mundo agradece. Piracaia começa a ter problema. Porque daí o problema bate na nossa porta. Bate na nossa casa. Tá certo? Então, são 2 pontos. Tentar fazer a elaboração dessa minuta de pesar por essa determinação e cobrar, sim, uma forma de restabelecer o reflorestamento nas barragens, porque isso vai ser uma forma de aumentar a capacidade dela mesmo que seja daqui a 10, 15 anos que volta os ciclos da chuva. Obrigado. Mais algum vereador? Iracemápolis, William. Depois eu cumprimento a mesa, boa tarde, né, os nobres, em nome do Julinho. Eu gostaria de também engrossar aqui o coro com nosso vereador lá de Piracicaba, o Longato. Eu acho que ele precisou se retirar, né? Porque nós vemos da seguinte maneira, eu estive muito atento aqui à explanação do doutor professor Zulfo, né? E também da promotora. E minha formação é na Unicamp, sobre meio ambiente, e a gente vê que as decisões políticas, elas estão muito aquém do que nós precisamos da decisão técnica. E eu, além de também achar que nós devemos, através das nossas câmaras, pressionar, mas nós somos, aqui no PCJ, 43 municípios, né? Se nós marcássemos um momento em que, no mínimo, 2 pessoas estivessem juntos, num lugar, onde nós poderíamos, até o vereador Longato citou, né, que a gente podia estar lá na Lesp ou na frente do governo, seriam quase 100 pessoas, se fosse 2 somente de cada município, para que a gente pressionasse. Olha, a minha cidade hoje, ela não é abastecida pelos rios, é represa, mas nós estamos juntos, porque se o rio seca lá, vai secar a minha represa também. Está tudo interligado. O sistema, a fauna, a flora, é tudo interligado. Então, se não chove na minha cabeceira, não vai chover na cabeceira de ninguém. Então, nós temos que, sim, fazer, né, esse movimento e que saiamos daqui, né, das 4 paredes, porque eu vejo assim, esses gráficos que nós vimos, que em prazo de 10 anos, muitas vezes demorou para que se chegasse a um nível legal, hoje, esse prazo nós não podemos calcular. Isso mostrado tecnicamente, né? Então, eu gostaria que as informações, muito bem esclarecidas aqui pela promotora, estivessem, não sei se isso é possível, escritas, porque foram muito bem colocadas no que é necessário ser tomado pelo nosso chefe maior, a necessidade de se tomar uma decisão técnica, e que isso seja feito, e mesmo assim corremos o risco de todo mundo ainda ficar sem água, mesmo tomando essa decisão técnica, que há muito tempo deveria ser tomada. Então eu venho aqui fazer dessas palavras, né, para que nós possamos sair daqui engajados, né? Eu, na minha pequena cidade, eu me esforçarei sim, se for de comum acordo entre todos aqui, estarei presente e lutando por isso. Muito obrigado. Vereador Ronaldo. Depois o... Senhor presidente, companheiros aqui, vereadores e vereadoras, no mesmo caminho do companheiro lá de Piracaia, lá, sou de Itatiba, nós também há um bom tempo
Conselho Fiscal, andou se falando das questões das dragas voltarem para o rio, para dessa questão dos assoreamentos que está tendo nos rios aí, né? Então a gente está com essa questão da falta d'água aí, agora a gente estamos vendo aí a questão dos assoreamentos dos rios aí, né? Então é uma realidade, nós estamos aqui falando da questão da falta da água, mas quando ela chegar, né? Nós temos que voltar a conversar com o pessoal das dragas aí, fazer uma questão de orientação ambiental, para que eles também vão lá desassorear os rios, mas protejam, sim, as suas margens aí, com plantação de árvores e tudo. Então, é uma discussão muito forte, sim, que nós temos que levar, né? Essa questão dos assoreamentos dos rios, né? Acabamos de ver aí o que aconteceu aí, levei até uma discussão Arthur Nogueira aí, porque o que acabou acontecendo aí? A turma viu no jornal aí que Campinas fez aí barragens, né, para não ter problema, como foi colocado aqui na questão das suas bombas, né? Viemos cobrar de Campinas, também fomos lá em Jundiaí cobrar a questão, conversamos com bastante companheiro Jamil, presidente do DAI lá de Campinas, também, de Jundiaí, né? Falamos com ele lá, ele também colocou a necessidade de ter fazenda aquilo para levantar um pouco o braço, para que possa ter uma boa captação de água lá. Então nós estamos sentindo isso lá dentro de Itatiba. Né? Então, porque lá a maior captação de água lá para Jundiaí está lá dentro de Itatiba, que foi nós não colocamos a Coca-Cola lá dentro de Itatiba, mas foi colocada lá em Jundiaí. E a água está saindo para lá. E adiantou do que? Agora a Coca-Cola está indo embora de Jundiaí também, mas nós estamos com o problema lá. Né? Então é importantíssimo que se leve essa discussão do desassociamento dos rios Atibaia aí. Né? Muito obrigado. Gostaria de chamar o vereador André, de Campinas. Depois tem algum vereador? Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, os presentes. Eu acho que várias questões já foram colocadas, eu só vim aqui para reforçar uma preocupação que eu vejo diante da gravidade da crise, e cada vez que a gente analisa mais, que a gente conhece mais tecnicamente o problema, a gente vê que nós não estamos falando de uma crise, de uma estiagem que está acontecendo. Aliás, não é nem época de estiagem, então já começa daí. Nós vamos enfrentar a estiagem daqui a pouco, e aí os reservatórios vazios. Né? Aí nós vamos ter que ficar contando com os céus, né? Para que isso daqui se resolva. Porque se não chover muito mais do que a média dos últimos anos, no próximo verão, então isso aqui nós já perdemos. Nós vamos sofrer em 2015. E vamos sofrer em 2016. Porque se você não aumentar a capacidade dos reservatórios, e com essa baixa vazão que vem acontecendo por conta dessa crise dos mananciais que foi já aqui falado, nós vamos estar por anos vivendo na corda bamba. Então isso não é uma coisa desse verão, desse momento. Então nós estamos numa situação muito grave, e aí o que eu quero dizer aqui para vocês? E eu não vejo a mesma, a mobilização tão forte quanto deveria por uma gravidade que nós estamos passando. Então, eu louvo essa iniciativa hoje aqui do PCJ, né, o Ministério Público que vem fazendo reuniões, que eu tive o prazer de participar aqui em Campinas, né, dizer que essa Câmara aqui já aprovou, em cima do documento do Ministério Público, a cobrança do governo do Estado para que parasse de usar, né, um banco fictício, um banco de águas que não existe, né, agora reduziram, mas eles estão acima do mínimo deles, nós estamos no mínimo, eles deveriam então ir para os 24 metros cúbicos por segundo. Então percebam que nós estamos numa gravidade, medidas estão sendo tomadas e nós não estamos tendo a mesma mobilização que deveríamos ter. Então aqui eu estou querendo chamar a responsabilidade nossa enquanto classe política, o consórcio, né, junto com o Ministério Público, os empresários, tenho falado muito com o Nunes, que é o presidente aqui, o diretor-geral da Ciesp aqui na região, que nós precisamos unir forças, porque isso é muito grave. Nós vamos esperar ter falta de água para tomar medidas? Ela já está aí à nossa porta. Está aí a nossa porta. Eu acho que assim, na minha modesta opinião, ouvindo os técnicos, é inevitável. Medidas têm que ser tomadas a curto prazo e nós temos que enfrentar e temos que defender, né, como muito bem falado aqui, nós não estamos querendo prioridade ou queremos ser mais que a população da capital, só nós não queremos ser menos. Porque o que está acontecendo, nós estamos sendo tratados como segunda categoria. Né? Aqui já não pode mais as indústrias estar lá por essa resolução. Então ela vai captar essa água que está saindo daqui lá para São Paulo? Então, eu concordo que isso não tem que se transformar numa guerra. Eu aqui não estou querendo falar, não, então vamos ser contra fulano ou ciclano, eu não quero fulanizar.
né? Tem disputa política esse ano, tem eleição, isso tudo vai contaminar essa discussão. Então eu não quero aqui transformar isso numa guerra contra o governo do Estado, contra o governo federal, mas tem que ser uma defesa muito vigorosa da nossa bacia, pelo direito da nossa população, pelo direito das nossas indústrias, do progresso que está sendo negado. Porque ninguém mais... Veja bem, gente, imagina um empresário, e acho que o Nunes pode confirmar isso, ele fica discutindo aonde vai instalar a sua indústria. Tudo bem, então não vai ter mais nova captação. Agora, todo o sistema produtivo precisa de água, em maior ou menor grau, nem que for para poder fazer a limpeza, né? Ou para o consumo dos seus empregados. Ele fala assim, eu vou instalar naquela região, que eu não sei se essa outorga nova vai possibilitar mais vazão, e aí depois, daqui 5 anos, 10 anos, eu vou ter que sair daquilo. Então não dá, acabou. Ninguém mais em sã consciência vai... Então, você perceba, isso é desemprego, isso é gravíssimo. Bom, então acho que isso, eu estou só reforçando, porque eu acho que está faltando mobilização. Então, acho que isso está colocado. Agora, no calor dessa discussão, nós temos uma discussão que é de longo prazo, ou de médio prazo, que é a outorga. Que isso daí estaria acontecendo independente dessa crise. Mas, coincidentemente, elas estão acontecendo no mesmo momento. E isso nos coloca, então, numa outra necessidade, porque quando você discute, alguém aqui já falou, quando está tudo bem, os rios estão cheios, essa discussão fica meio assim, só no nível mais técnico. Só que não está acontecendo isso. Essa discussão está acontecendo no momento que, se não for bem feita essa outorga, aí a crise vai se instalar de forma definitiva. Porque, como foi muito bem falado aqui também, quando a gente na outorga quer administrar o controle do reservatório da vazão, não é só para a seca, é para não morrer afogado depois. Porque quando liberaram aquele volume enorme de água nas chuvas, que aconteceram agora em 2009, 2010, muitas cidades ficaram debaixo d'água, bairros ficaram debaixo d'água, porque não planejaram o controle, porque quando você tem média histórica, a apresentação demonstra isso, você consegue antecipar fatos. É claro que existem questões assim de natureza climática totalmente fora, como isso que está acontecendo agora, mas não pode deixar esperar chegar e liberar o volume de água que foi liberado. Então, quando a gente quer... Isso está na outorga. Nós temos que controlar a vazão. Agora nós queremos um controle para poder ter mais, mas nós queremos não deixar que não adeque o reservatório e depois despeje todo aquele volume de água nas nossas cidades. É isso que está acontecendo. Então, essa discussão é uma discussão de longo prazo, de planejamento. E tem que ser discutido aonde você vai garantir o volume de água, mas que garantam que as estruturas para dar autonomia, como esses reservatórios ou reservatórios municipais, estejam garantidos, porque é muito dinheiro. Nós estamos falando de mais de R$1 bilhão, só esses 2 reservatórios, e mais toda a interligação das adutoras para poder distribuir água. É muito dinheiro. Você acha que R$1 bilhão vai sair de orçamento assim? Se não tiver muita briga, não vai sair. Ou vai sair daqui 10 anos, quando nós já tivermos amargado toda essa desgraça que está acontecendo. Só esse para falar. Então, não é uma situação que nós podemos ficar. E uma outra coisa que eu queria para completar, a gente discute tudo, e eu queria parabenizar o vereador aqui de Olambra, porque tem que garantir também que tenha políticas ambientais. Não é só construir reservatório. Eu acho que hoje é inevitável, vai ter que construir reservatório. Muito embora tenha controvérsia, mas não temos outra alternativa. Mas se não tiver preservação de mananciais, preservação da mata ciliar, garantia das vazões mínimas ecológicas, o que nós vamos fazer? O que nós estamos construindo para o futuro? É isso que eu tenho ficado muito angustiado. Desculpa até a veemência, mas é porque eu, como membro aqui da Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Campinas, presidida pelo nobre colega Rossini, eu vejo assim, está faltando muita mobilização. Então eu proponho, e aí já foi falado aqui, que as câmaras municipais façam o seu papel, mobilizem a sociedade, os empresários da cidade e principalmente os executivos. Eu acho que os prefeitos, nós tivemos aqui uma demonstração do nosso prefeito Jonas Donizete, que foi a Brasília, foi lutar pelos nossos direitos, mas não pode ser uma ação isolada. Isso não é um problema de Campinas. Isso é um problema de todo mundo, da maior cidade, da menor, quem está jusante, quem está montante, Então, para concluir, eu queria deixar essa questão. Vamos discutir isso de forma mais altiva. E vamos mobilizar os executivos, os empresários, o PCJ, o Ministério Público, que tem demonstrado vontade para isso, porque senão nós seremos atropelados. Aliás, eu digo mais, se não tivesse tido essa crise, nós já estávamos atropelados, porque eles queriam agora em março aprovar. Já estava tudo pronto. Aí cancelaram de última hora
as audiências que estariam acontecendo, uma aqui em Campinas, outra em São Paulo. Por que não vamos discutir? Eu quero discutir sim, entendeu? Então, eu quero assim, chamar mais a responsabilidade de todos os envolvidos de defender a nossa região para que nós tenhamos não só medidas emergenciais, mas garantias de recursos para o futuro e que essa outorga possa garantir também todos os aspectos ambientais da nossa bacia. Muito obrigado. Sim, senhor. Vereador de Amparo, tem mais algum inscrito depois? Tem o senhor ali? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu queria começar a minha fala pela fala da promotora, que se for feitas as coisas sem planejamento, só vai piorando a situação. Quero concordar aqui com o vereador Gesa de Olambra. Tudo que nós estamos falando é da quantidade de água. E as águas nascem praticamente em toda a região, a maioria, 90% ou mais até, nas áreas rurais. As nascentes estão lá. O que tem que ser feito? Tem que valorizar, investir nos donos dessas nascentes, quem tem essas nascentes, para que eles cuidem mais do que eles já cuidam, para que não falte água. Para encher uma represa, as águas vão se juntando das nascentes. Outra situação, as perdas hídricas. Cabem aos executivos diminuir as perdas para que o que já está tratado chegue nas casas e sopre. Esses sitiantes, eles precisam ser pagos para cuidar da nascente e não cobrar deles. Então, a ideia, aqui eu compartilho a ideia do vereador Gesa, que tem que começar com as coisas básicas e da onde brota a água, para depois caminhar para frente. Como foi colocado aqui também, eu sugiro que, não sei se possível, desse dia de hoje, saia uma moção que vá para o governo do Estado, que vá para Brasília, que vá para onde precisar, do consórcio, mostrando o que foi discutido aqui hoje. Que todas as considerações aqui são válidas. O planejamento, a incentivar quem tem nascente, e uma sugestão. Somos 43 cidades. Se nós unirmos essas 43 cidades, tem que ser um lugar meio grande, e dessas 43 cidades saírem, sei lá, umas 10 ou 20 pessoas que participem dessa reunião, que representa quantas pessoas, senhor Francisco? 43 cidades. 430, 800. As 43 cidades. 5 milhões. 4 milhões de pessoas. Se a gente fizer isso antes das eleições, vocês podem ter certeza que vai mudar a cabeça de muita gente. Porque também, se a gente sair daqui de hoje sem um documento e sem esse assunto aqui chegar em quem precisa chegar, não vai mudar muito. Mas essa união, essa mobilização tem que ter. Parece incrível, mas hoje no país, se não fizer uma mobilização, parece que não muda nada. Tem que ter alguma mobilização. É só sair na rua. Saiu na rua, a turma já pensa 1000 vezes. Pensa 1000 vezes e volta para trás. Eu vou dar um exemplo. Ia se dar um aumento numa cidade. 2.000 pessoas foram na Câmara
retirou o projeto. Conclua, por favor. Precisava isso? Não precisava, mas teve que ser feito. Então, daqui para frente, mas sou a favor de mobilização, mas ordeira. Ordeira. Então, o que eu queria deixar aqui, mas parabenizar muito aí o vereador de Olambra, que eu compartilho com essa ideia, e além dessa ideia, eu complementaria que se houvesse mais incentivo para cada sitiante de R$1.000, ele cuidaria do esgoto dele. A água chegaria mais limpa no rio e chegaria mais limpa na cidade. E o custo de cada executivo ficaria muito mais barato e a água, antes de aumentar, o preço poderia até diminuir, como aconteceu na cidade de Nova York. Bom, gostaria de os palestrantes, quem for usar a palavra, respeitar seus tempos e se identificar agora, porque agora está o público. Pelo avançar da hora, o Chicão aqui pediu para a gente fazer 1 minuto cada pessoa. Bom dia a todos, ao presidente Julinho, às autoridades. Como disse o rapaz de Piracaia, a promotora dele, os nossos promotores aqui, a doutora Alexandra e o doutor Ivan. O rapaz que falou agora, justamente era o assunto que eu queria me referir. Eu tenho a convicção de que tem que ser elaborado um documento dessa reunião de hoje, tratando exclusivamente da importância desse momento crucial, da falta de água, e nós temos que tomar uma providência no sentido de que todos participem, todos, sem exceção dos que estiveram aqui, os municípios, os representantes, o legislativo, junto com os executivos desses municípios, para a gente elaborar um documento para poder saber, pelo menos, por que só o consórcio, o PCJ, foi penalizado com a punição de diminuição dos rios. E atender, conforme o relatório do professor Zucco, tem que abaixar essa vazão, conforme a permissibilidade assim o faça. Muito obrigado a todos. Bom, pode vir depois. Nelson Barbosa, sou engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de Campinas. 1 minuto, eu vou ler o que a escassez de água nos ensinou, a grande lição. Para melhorar a disponibilidade de água, a vazão dos rios, a quantidade de água e, principalmente, evitar o colapso, a escassez de água, precisamos de trabalhos e ações preventivas. Priorizar trabalhos com sustentabilidade. Priorizar trabalhos que armazenam água nos aquíferos subterrâneos. Priorizar trabalhos de recuperação e preservação nas áreas rurais de regiões produtoras de água. Melhorar a infiltração e a recarga, visando isso aí. A área de trabalho tem que ser em grandes dimensões, milhares de hectares envolvendo milhares de produtores rurais. Capacitar gestores e líderes. Concluir que apenas represas não funcionam. Podem fazer parte de propostas com o objetivo principal ambiental e de sustentabilidade na área rural. Apenas represas pequenas, mais profundas, menos extensas e indicadas por especialistas. Tem que ter um trabalho muito rigoroso na indicação de represas. Banco de águas é virtual. Quando precisa dele, a água não existe. Menos exigências e burocracias para aprovação de projetos que trabalham sobre a questão de quantidade de água. Mudar lideranças em todas as entidades envolvidas com gestão de água, sempre os mesmos, cometendo erros banais e nunca priorizar o trabalho de quantidade de água. Precisamos de mais idoneidade, honestidade, seriedade e capacidade. Falta zoneamento econômico e ambiental e precisamos valorizar as ferramentas, planejamento econômico e ambiental e o PSA, já falado aqui, visando recuperar
parte da vazão perdida da rede hídrica. Esse é o trabalho principal. Os rios perderam mais de 60%. Se nós recuperarmos parte disso, esses rios, estando redondinhos, é que vão alimentar as represas. Água é a atribuição número 1 dos governos estaduais e federal. A principal fonte de recursos tem que vir deles. Mais vontade política, maior apoio geral. Dá para falar mais? Bom, como eu falei, nós temos que recuperar a vazão perdida dos rios. Se a gente conseguir recuperar isso, a gente consegue um grande passo. E nós temos um cenário altamente positivo para isso. Teve a grande perda dos rios e as áreas rurais, onde estão as microbacias, estão altamente degradadas. Então, se você fizer trabalhos ali, você vai ter respostas positivas. Era só o que tenho que falar. Senhor presidente, meu nome é Hélio Rubens Figueiredo, eu sou vice-presidente do consórcio como representante da Sabesp. E gostaria de pedir um pouco mais de 1 minuto da sua parte. Como vice-presidente da Sabesp, também membro do Comitê de Bacias do PCJ, a gente vem atuando no sentido de construir uma integração e a discussão das soluções de maneira conjunta para a questão dos recursos hídricos que envolve a macrometrópole paulista. Nas reuniões ordinárias que tenho participado, a última foi dia 24, dia 25, no consórcio, nós temos discutido soluções técnicas e políticas, porque as decisões políticas têm um peso importante, não há como negar. E, na última reunião, tivemos a presença do prefeito Reinaldo, que é a presidente do consórcio, do prefeito Milton Serafim, de Vinhedo, do Gabriel Ferrato, que é o presidente do Comitê de Bacias do Piracicaba e também prefeito de Piracicaba, e nós discutimos uma série de questões, como a necessidade de integrar trabalhos, de propor soluções integradas e de cada um fazer a sua parte, e também de nós lutarmos por algumas questões que, embora se tenha colocado, que são questões que já poderiam ter sido resolvidas, nós não vivemos de passado. O Cantareira foi projetado na década de 70 no governo militar. Hoje, provavelmente, a situação seria outra, em termos de legislação e de participação da sociedade. Agora, nós precisamos, a partir do que nós temos hoje, reconhecendo que muitas das soluções já estão colocadas, trabalharmos conjuntamente. O discurso do prefeito Gabriel Ferrato foi nessa direção, de trabalhar integrado com o Comitê da Bacia do Alto Tietê também, que precisa dessa água. A disponibilidade hídrica do Comitê de Bacia do Alto Tietê é cerca de 10 vezes menor do que a disponibilidade hídrica da Bacia do Piracicaba. A Sabesp é operadora do sistema, mas também opera 22 municípios na região do PCJ. Então, nós temos participação e interesse na construção dessas soluções integradas. E eu vou fazer uma fala também muito em função do processo que se deu dentro do comitê. E aqui vou fazer uma conversa do ponto de vista do âmbito interno do comitê. E desse aspecto, como vice-presidente, vou colocar algumas críticas ao processo. Gostaria de dizer, como já foi citado aqui, que essa discussão, essa crise tem um impacto no desenvolvimento do Estado de São Paulo como um todo, e do Brasil, na medida em que nós estamos dentro das regiões que têm o maior PIB dentro da economia brasileira. E, nesse sentido, algumas ações governamentais são importantíssimas, e o fato do governo do Estado ter acenado, ter colocado recurso para desapropriação das barragens que vão ser construídas aqui na região,
foi uma iniciativa que foi também fruto da pressão e da discussão política das pessoas e dos interessados aqui do PCJ. E essa iniciativa é uma iniciativa importante, porque rompe com a falta de planejamento que existia e que vinha existindo nessa questão dos recursos hídricos no âmbito federal e no próprio âmbito estadual. Eu queria dizer que a Sabesp é operadora do Sistema Cantareira e opera o Sistema Cantareira de acordo com as regras estabelecidas pela ANA e pelo DAE, que são os órgãos que têm a responsabilidade legal de operar os recursos hídricos no Estado de São Paulo e no Brasil. Então, todas as medidas que o professor Zufo fez referência, de diminuição de volume morto, de banco de águas, de uma série de coisas, algumas das quais, na outorga agora de 2013, a Sabesp também se coloca contra, foram definidas e decididas dentro de discussões e com a chancela da ANA e do DAE. Então, toda a operação e toda a movimentação de água que é feita, todas as liberações, a Sabesp faz dentro estritamente do que foi definido pelos órgãos outorgantes. Importante dizer também que todas as informações em relação ao outorga de 2004 e as ações desenvolvidas pela Sabesp nos 23 municípios que ela opera no PCJ, fez parte de um relatório que foi entregue para a ANA, para o DAE e foi entregue ao Comitê PCJ como representante da região dentro do sistema de recursos hídricos. Posto isso, eu queria ler uma carta, e volto a dizer, muito dentro do que eu estou vivendo como vice-presidente do consórcio e em função do processo que a gente viveu e que culminou nessa reunião de hoje. Ao presidente do Conselho Fiscal do consórcio PCJ, prezado senhor, como membro do consórcio PCJ, na condição de representante da Sabesp, causou-me estranheza o fato de ter recebido um e-mail onde fui convidado para a reunião de apreciação e manifestação sobre pré-texto da Carta de Campinas e me foi pedido que contribuições ao texto fossem enviadas em formato impresso ou digital. Porém, qual não foi a minha surpresa, ao verificar mais tarde que o referido texto já havia sido enviado à imprensa como um comunicado oficial do consórcio. Não obstante esse fato, cabe uma indagação na condição de vice-presidente do consórcio. O Conselho Fiscal, entre suas atribuições legais, seria o órgão indicado para tal deliberação? Indo mais além, questionam várias das informações constantes do documento, bem como o dirigismo apresentado em algumas apresentações e a parcialidade de algumas conclusões. E algumas dessas questões eu já tive a oportunidade de debater dentro do próprio consórcio. Assim como consorciado, como consórcio, não pode entrar em contradição com princípios e teses pelas quais vem lutando e que temos apoiado em reuniões ordinárias, como a defesa de represas e reservatórios em âmbitos municipais que mostrem planejamento na direção de uma gestão moderna de recursos hídricos, apontando para uma realidade cada vez maior de interdependência regional e da necessidade do aproveitamento, através de regularização, de todo o potencial hídrico que possa ser disponibilizado. Esta posição, defendida pelo próprio consórcio, através do seu plano de represas municipais, se contradiz ao dizer no documento que o Sistema Cantareira obrigou toda a região da Bacia do Piracicaba a realizar fortes investimentos e ações para garantir água para a sua comunidade. Tal contradição é, no mínimo, preocupante com os objetivos a que a gente se propõe de uma maneira integrada. Queremos lembrar, por fim, que a Sabesp vem sendo parte do grande esforço para melhorar a qualidade dos recursos hídricos nas bacias PCJ, através de altíssimos investimentos em saneamento, do compromisso de tratar 95% do esgoto coletado já em 2014, de ter alcançado hoje o que se prevê no plano de bacias PCJ para anos vindouros, em relação à redução de perdas na região, nos municípios em que opera.
Sendo assim, não posso concordar com o conteúdo e a forma como foi apresentado esse documento, na medida em que, aparentemente, o documento vai ser levado para aprovação na sua totalidade e não havendo uma discussão de aspectos que nós achamos que deveria ser discutido. Senhor presidente, eu vou entregar essa manifestação ao senhor, entreguei uma cópia ao Alexandre, para que depois peguem um recibo. Muito obrigado. Vereador Rossini falará, primeiro, eu queria dizer o seguinte, no início da fala, o Francisco, que é o secretário executivo do consórcio, ele fez menção à Carta de Campinas, que foi distribuída antecipadamente a todos os membros, né, do Conselho Fiscal, para que fosse avaliada e encaminhada sugestões. E como eu vi em algumas manifestações de vereadores, a ideia é realmente que essa reunião produza um documento que possa expressar a nossa opinião, o nosso sentimento e apontar sugestões para a melhoria do modelo de gestão dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, e que afeta, obviamente, a nossa região. Então, considerando agora a fala do Hélio Rubens, representante da Sabesp, eu até queria antecipar um pouco. Esse documento foi entregue nas pastas, apesar de ter sido enviado por e-mail para todo mundo. Na verdade, o Francisco, até no início da sua fala, nós não temos controle, obviamente, sobre a imprensa, né? Mas a imprensa teve acesso a ela e foi dito que esse documento seria apreciado nessa reunião. Eu não vou ler o documento inteiro, né, porque é muito extenso, mas todo o conteúdo aqui ele já consta de outros documentos que são públicos do PCJ, mas, ao final, a ideia era que hoje a gente pudesse deliberar alguma coisa, que esse documento pudesse conter um conjunto de propostas. E aí ele diz o seguinte, diante de todo aquele, né, foi feito um preâmbulo tal, os vereadores participantes do Conselho Fiscal do Consórcio PZJ, na reunião de hoje, deliberam. Primeiro, pela realização de uma grande manifestação, que foi chamado ato, lá no final do documento, na última página, ato do Cantareira, para chamar a atenção de toda a sociedade, inclusive do Alto Tietê, quanto à crise existente nas regiões abastecidas pelo sistema, e esse ato constituirá um encontro no município de Piracaia, na ponte, estrada entre Piracaia e Joanópolis, aquela que foi mostrada na foto, onde localiza-se o reservatório Jaguari-Jaqueri e com vegetação de médio porte no leito da barragem. Na verdade, algumas manifestações, elas estão contidas, algumas sugestões aqui, nessa ideia de realizarmos esse ato de mobilização, de demonstração de que a crise existe e precisa ser enfrentada. Obviamente, nós temos que incorporar assim, os aspectos políticos que envolvem, mas baseado também em evidências e estudos técnicos. O documento fala também, que a gente, como sugestão da carta, da reunião de hoje, garantir que a redução da dependência do sistema Cantareira pela Grande São Paulo, né, já prevista na portaria da EE 1213/2004, garanta, no mínimo, 12 metros por segundo de liberação de vazões para as bacias do PCJ no período de estiagem e 18 metros cúbicos até o período de 2024. Alguma coisa que já estava previsto lá em 2004, mas que na gestão, primeiro, redução da dependência do sistema Cantareira pela Grande São Paulo, buscando outras alternativas que o plano lá da macro metrópole até já prevê. E eu queria colocar como sugestão de acrescentar, para dizer como é que vai se dar essa redução da dependência. Através da imediata construção dos reservatórios dos rios Camanducaia e Jaguari, que o próprio Hélio Rubens sinalizou aqui, o governo do Estado já reservou verba para desapropriação,
contratação de projeto executivo, quer dizer, mas deixar claro que isso tem que ser para já. Era para ter sido há 10 anos atrás, mas não dá para adiar isso, até porque, como foi visto, as obras vão demandar 8 anos no mínimo para que esses reservatórios estejam cheios. E, além disso, como sugestão, já foi falado aqui também, adoção de programa de redução de perdas do sistema também na bacia do Alto Tietê, né, que vimos aqui 37% em média. A distribuição, então, do sistema de distribuição da Grande São Paulo. Isso tem que ser alguma coisa que tem que ser... Exige investimento para substituição, mas é algo necessário, né? Outra, é que na outorga também seja levado em consideração esses dados técnicos apresentados pelo Dr. Rufo, referendados também pela doutora Alexandra, utilizar os parâmetros do CAR, da curva de aversão a risco. Não dá para continuar mais garantindo uma vazão mínima ou primária para a Grande São Paulo, nesse momento de estiagem, porque essas curvas apontam por volumes inferiores àquele que estão sendo demandados pela Grande São Paulo. E aí significa, talvez aquilo que o Dr. Zufo, de uma certa forma, propôs, é racionamento já, em alguns momentos. Se quisermos recuperar, para evitar aquilo que o Dr. Cambanhas também colocou, de até final de junho, acabar a água, se a gente continuar tirando do sistema o volume que está nesses níveis, isso vai acontecer. Então, em algumas situações, se utilizado os parâmetros do CAR, que é a curva de aversão a risco, pode implicar, sim, em racionamento em algumas regiões. Acrescentando algumas propostas que foram trazidas, como o vereador Gesa de Olambra, que também sejam implementados programas de recuperação e preservação de nascentes, com o pagamento ou remuneração dos serviços ambientais aos proprietários rurais, que a gente incorpore nessa equação mecanismos de financiamento para que a experiência do município de Extrema, seja reproduzido em todos os municípios ao longo, né, das bacias, aí, principalmente das nascentes. Incorporar essa sugestão e também que seja dado tratamento isonômico na suspensão da outorga feito recentemente, que foi trazida aqui pela doutora Alexandra, também para quem se utiliza do sistema na Grande São Paulo, no Alto Tietê. Então, o documento ainda fala que na renovação da outorga do sistema Cantareira, todas as responsabilidades em realizar medidas compensatórias e ações afins incidam totalmente sobre o solicitante da outorga e bacia receptora, no caso Alto Tietê, podendo, caso seja necessário, receber auxílio de recursos oriundos dos governos do Estado e União. Não poderá ocorrer penalização para as bacias PCJ, pois a mesma já possuem limitações de crescimento, dentre outras, em função da transposição de águas de abastecimento para a Grande São Paulo. Ou seja, que as soluções técnicas que exigem investimento sejam bancadas por recursos do governo do Estado, do governo da União e da bacia que é receptora, já que nós somos doadores. Nós estamos sendo penalizados com a redução da oferta da água e ainda nós temos que bancar o financiamento de reservatórios e outras ações assim. Resumindo, gente, essas seriam as sugestões finais do documento que está sendo chamado Carta de Campinas, que depois eu pediria para que o presidente Julinho submetesse a apreciação e aprovação de todos. Obrigado. Sim, referente à Carta de Campinas, passar ao Francisco. Obrigado, vereador Rossini, obrigado, vereador Julinho Lopes. Eu gostaria de esclarecer o seguinte. Primeiro, os depoimentos que o governador do Estado fez, dizendo que iria reduzir, mas que tinha vários reservatórios lá em São Paulo que iriam dar cobertura, provocaram na imprensa
pressões sobre essa Sabesp, sobre essa NASA, sobre todos os serviços de água. Como é que São Paulo tem reservatório e a Bacia PCJ não tem reservatório? Então, o pronunciamento do governador causou confusão aqui na região. Uma região que sempre fez a lição de casa, como Santa Bárbara, Sumaré e N outros municípios construíram reservatórios. Através da cobrança pela água, reduziu a água da indústria de 15 para 8 metros cúbicos por segundo. Então, uma região que sempre fez a lição de casa, por equívoco da fala do governador, causou-se uma confusão. Então, a equipe do consórcio fez esse documento de esclarecimento, que é um documento que copia outros documentos já existentes, alguns da própria Sabesp. Não tem nada de novo nesse documento. É simplesmente esclarecendo uma dúvida, que eu acredito que não foi proposital, nas falas do governador, que causaram confusão. Então, eu faço uma proposta para a mesa.